Oi, eu sou o Luiz Eu sou a Denise. e seja bem-vindo ao Reconectando Casais, o podcast de quem busca se reconectar através daquilo que realmente importa. Hoje, nesse segundo episódio, a gente vai falar dos perigos ocultos, dos riscos ocultos de não resolver alguns problemas do relacionamento, especialmente do diálogo, mas de outros também. E uma prática para ajudar você, uma prática baseada no método da sabedoria do coração, para ajudar você e vocês dois a não só resolverem esses desafios, mas também enxergarem alguns que vocês não estão enxergando e poder resolver. E a gente vai explicar isso aqui melhor. E a gente vai explicar aqui melhor antes o que são esses riscos e por que às vezes os casais não enxergam. Antes de entrar no tema dos riscos e de fazer a prática, a gente tem um recado rápido para você. É importante notar que não é só ansiedade ou impaciência, porque são as emoções que vêm junto com isso, por exemplo, a raiva, o estresse. Então, por que a gente fica com raiva? Por que alguém fica com raiva? Pensa num navio. Por que o navio afunda? O navio afunda por causa da água que está em volta dele? Não, ele afunda por causa da água que entra nele. Mesma coisa. Você só fica com raiva se a raiva entra em você. Se você deixa a raiva entrar, seja de outra pessoa, seja vinda de alguma situação, de alguma circunstância. Então, preste atenção, porque alguns casamentos podem acabar ou se tornarem felizes por causa disso que a gente vai falar. E cultive o respeito e a verdade acima de tudo. Isso é fundamental para vocês manterem o relacionamento e para vocês serem felizes. Isso é uma das coisas fundamentais. Vai aqui uma atenção. Humilhação, desrespeito e mentira podem afetar as raízes mais profundas do relacionamento. Isso é muito sério. Anota isso, leva para a vida. Essa frase tem que ser repetida. Tem que ser repetida. Tem que ser repetida. Então, grava aí. Humilhação, desrespeito e mentira podem afetar as raízes mais profundas do relacionamento. E o que acontece quando afeta as raízes mais profundas? O que acontece com uma árvore onde as raízes estão fracas? Elas tombam, elas podem tombar na próxima tempestade. Então, não deixem isso acontecer. O segundo desafio do diálogo é a dificuldade de escutar, de verdade. Porque se enquanto ele fala, enquanto ela fala, você tá só pensando no que você vai falar. Quantas vezes isso já aconteceu com a gente, né? Isso não vai funcionar. Se você ficar só pensando no que você vai falar, não vai dar certo, porque você não tá escutando. Entende uma coisa? Se não tiver escuta, 100% de escuta, não tem diálogo que funcione. E aí, a chama vai se apagando gradativamente. É inevitável. Não deixe isso acontecer. Para o diálogo funcionar, os dois precisam exercitar essa capacidade de escuta, de empatia, de conseguir se colocar no lugar um do outro, mesmo quando parece difícil, mas quando vocês não estão aguentando a conversa, mesmo se tiver chegado num grau de impaciência muito alto. E aí volta lá para o que a gente falou no primeiro desafio. Se acalma primeiro, né? Então, para o diálogo fluir, exercita a sua capacidade de escutar com empatia, com amor. Exercita isso, mesmo quando você acha que você tem razão. Não tem empatia aqui, se ele tá todo errado, se ela tá toda errada. Lembra que vocês são duas pessoas muito diferentes. Completamente diferente. Então, escuta com o coração, com paciência, com 100% de presença. Olha, uma das maiores presentes que a gente pode dar para uma pessoa, seja ela o seu cônjuge, seja ela uma amizade, um familiar, é ter 100% da sua escuta e da sua presença. E da presença também. Sim. É tão bom, né? Então, quando a gente não consegue isso, às vezes um chama a atenção do outro. Tipo, a gente tá jantando, onde é que tá a sua cabeça, né? Se tá mexendo no celular. Não está voando. Aqui a gente já estabeleceu isso como regra, mas enfim. Então, assim, se tiver com raiva, se tiver com ansiedade, se não estiver escutando,
não vai ter diálogo, não vai ter mudança. Mesmo que você esteja pensando, eu preciso ajudar ele a enxergar isso aqui. Se você não está escutando o que ele está falando, não vai funcionar. E falando uma coisa interessante sobre mudança, a gente às vezes acha que a gente vai mudar alguém, que a gente vai fazer a pessoa enxergar alguma coisa com agressividade ou repetindo. Não é levantando a voz, não é com força, é com gentileza. Tem uma frase sensacional do Matt Valentine que fala o seguinte: fale com as pessoas com amor e compaixão, e você então vai ter a habilidade de criar mudança nelas. Ou seja, é com amor e com compaixão, não é com raiva, não é com estresse. Não funciona. Não funciona. Agora, esse tema da dificuldade de escutar, ele é tão mais amplo que a gente vai abordar ele no quarto desafio. Porque, eventualmente, tem uma hora que os 4 desafios se juntam numa mistura explosiva, como a gente já falou que já aconteceu com a gente. E esse quarto desafio, a gente vai falar um pouquinho dele hoje, mas a gente vai entrar no detalhe dele, que ele é muito forte no segundo episódio dessa série. Terceiro desafio do diálogo: diferenças entre os dois. Diferenças entre os dois resultam em diferenças de compreensão e de formas de se colocar. Tenha em mente que vocês são 2 pessoas diferentes, com histórias diferentes, que pensam de forma diferente, que leem o mundo, que interpretam as coisas que acontecem, as coisas que são ditas de forma diferente. E aí você pode até pensar: mas a gente pensa parecido em muitas coisas. Gosto, política, tudo. A gente também pensa parecido em muita coisa, mas não é tudo, né? Para muitas coisas a gente tem personalidades diferentes, a gente já falou aqui algumas coisas, e algumas coisas, eventualmente, a gente pensa de forma diferente, a gente conversa, né? Chega ao meio termo. Vocês podem se identificar com muitas coisas, claro. Mas para algumas mais delicadas, é diferente. Então, assim, se quando vocês conversam, vocês interpretam alguma coisa diferente, imagina uma situação que acontece com muitos casais. Pode não ser a sua, mas aplica para uma situação para vocês, se não for essa. Então, vamos imaginar que semana que vem é um aniversário de namoro, não é nem de casamento, é aniversário de namoro. Ou uma outra data especial do casal, que não sejam as bodas. Eventualmente até as bodas. E aí, ela tá esperando que ele diga alguma coisa, ou ele pergunta o que. A gente vai lá no cinema no domingo, vamos dizer que é domingo, é o dia. E aí ela não fala nada, ela fecha a cara. Ou ela fica chateada. Tô dando esse exemplo com as mulheres, porque normalmente são as mulheres que têm mais facilidade de lembrar. E acaba que aquela situação, que poderia ser uma situação simples, pode acabar se tornando uma discussão, porque ou ela não fala nada, ou ela acaba respondendo com impaciência, porque ele não lembrou. Só que acontece o seguinte: muitos homens não lembram das datas, não é porque não amem, mas é porque na cabeça dele, ele tem dificuldade de guardar essas coisas, ou para ele não tem tanta importância guardar, ou aquilo não mede o amor. Não que seja menos importante. Não, né? Ele quer comemorar tanto quanto ela, mas o fato é que ele não tem essa facilidade de lembrar, né? Ou até a importância que ele dá para lembrar é diferente. A gente, só para você ter uma ideia, para nós dois é importante comemorar. Sim. Aniversário de casamento, aniversário de namoro. E já teve uma situação dos dois não esquecerem um dia, mas assim, da gente ter marcado um encontro de mentoria com um casal. Caraca, marcou Umas trabalho. 2 semanas antes, quando a gente viu, assim, dia 26. Falei: Luiz, não acredito, olha aqui, não estava na nossa agenda, o nosso aniversário, pra gente poder bloquear, porque o nosso trabalho é muita coisa. Então, lembra que, assim, o que você sente para uma situação que pode parecer que para ele é menos amor, para ela é menos amor, não é isso. Então, assim, se um dos dois reagir com hostilidade, vai virar briga, né? Se guarda, vai estourar depois. Então, vocês precisam conversar sobre essas diferenças.
O fato é o seguinte, não existe um mediador para dizer, olha, você está interpretando, né? Se acabou entrando num diálogo que ficou difícil de resolver, você está interpretando isso aqui de um jeito, ela está interpretando de outro, por isso que vocês não estão se entendendo. Não tem esse mediador na vida real. Então, inclusive, no nosso trabalho, nem isso que a gente faz, tá? Só para fazer um parênteses. Porque não é terapia, nem a gente é um mediador ali no meio da DR do casal. É, a gente ajuda o casal com as ferramentas do As método. ferramentas do método Sabedoria do Coração, a gente ajuda o casal a encontrar essas respostas que, na verdade, já estão ali dentro deles, mas eles não conseguem enxergar isso ainda. E aí, a gente, com o Até nosso para método. resolver essas diferenças, até para entender e parar e bater aqueles estalos, assim, bate uns estalos depois, né? Às vezes na hora, às vezes um tempo depois. E o fato é o seguinte: se vocês têm uma dificuldade de diálogo, qualquer que seja, vocês precisam participar, vocês dois como casal. Vocês precisam participar da nossa imersão. A imersão que a gente não falou o nome, né? A gente já comentou Caramba, é aqui. mesmo. A imersão reacendendo a chama. E reacendendo a chama com muita força, tá? Porque lá a gente vai trazer a fundo as ferramentas da sabedoria do coração para você resolver o desafio, seja qual for. Até outros dos que a gente vai falar aqui nos 7 bloqueios. Então, vai lá no link que está aqui embaixo, ou que está no link da bio do Instagram. Se inscreve para entrar no grupo do WhatsApp, onde quando a gente abrir as inscrições, você vai poder se inscrever. E só pra gente falar uma coisa importante sobre essa questão de quando as coisas escalam com a questão das diferenças, pensa no seguinte, vocês dois, um dos dois precisa fazer um movimento de entendimento, de compreensão. Um dos dois tem que dar esse primeiro passo, gente. Fato. Existe uma frase maravilhosa que fala: com o julgamento a gente separa. Através de julgamento a gente separa coisas, separa pessoas. Através de compreensão, de entendimento, a gente cresce. A gente une. É poderoso. É isso. Vocês precisam se perguntar por que o outro reagiu assim, parar e pensar, perguntar, entender. Então, antes de criticar, perguntem. É fundamental. E olha, esse tema, ele também é profundo. A gente vai entrar mais nele a fundo, sim. Ele é essencial quando a gente falar do quarto desafio, que é a dificuldade de se abrir. Porque nesse desafio do diálogo quando eventualmente se juntam os 4 na mistura explosiva, que a gente já disse. Então, a gente vai falar mais sobre como resolver na prática do final, Sim. né? Esses 3 desafios de até agora. E a gente vai falar mais sobre todos no quarto desafio. Um alerta importante para a gente trazer aqui é que, seja qual for o desafio, tem sempre comportamentos que acabam sendo automáticos, que acabam sendo percebidos por quem está fazendo ou por quem está recebendo. E a gente deu no exemplo da música a situação onde o casal não percebeu, em algum momento desistiu do diálogo e possivelmente não percebeu, até porque ele não identificou isso como dificuldade. Então, normalmente, essas coisas que estão automáticas, elas não estão perceptíveis. Então, às vezes, o casal não enxerga, um dos dois não enxerga, porque não são tão conscientes, já são automáticos. Às vezes o casal funciona assim já há tanto tempo, 5, 10, 20, 30 anos. Às vezes 1, 2 anos já é suficiente para que alguns processos fiquem automatizados, coisas que vêm de comportamentos da infância, da adolescência. Então, isso é muito importante de ficar atento, porque por essa questão de não perceber. Porque são esses processos que o casal não percebe que podem acarretar num esfriamento gradativo da chama, como a gente falou, que podem acarretar em comportamentos que levam à separação, que são sérios, né? Como a gente já falou do exemplo de respeito, como na dificuldade de escutar
existe a chance de um dos dois se sentir desprezado. E o desprezo é um outro fator que mais leva à separação. Porque as pessoas, o outro lado entende o desprezo. Às vezes, no lado de quem está desprezando, não é desprezo. Mas para quem recebe, é muito danoso. E é lido também como desrespeito, como não tem mais importância para ele, para ela. Então, isso é um ciclo que se repete, se repete, se repete, esses padrões automáticos. E Os isso, dois ficam eternamente, né, ali repetindo suas respostas automáticas, né, e que se perpetuam sim, e também pioram a resposta do outro. vai piorando, porque a coisa vai escalando. E aí, a gente fala no quarto desafio, porque ele tá cheio de padrões automáticos, que é a dificuldade de se abrir, a dificuldade de se expor, não de se abrir de uma história, não, de se abrir um para o outro sobre emoções que possam, sobre emoções, sobre pensamentos que possam afetar o que o outro pensa de você. Isso normalmente é uma situação que afeta mais os homens, é um desafio mais dos homens, mas pode acontecer com as mulheres também. O Luiz falou que esse era um desafio para ele, né? E ainda tá, você já melhorou muito, Melhorei, ainda tem muito que ser mas tem muito trabalhado, que ser trabalhado, com certeza. todos nós. É, nós, a gente, como a gente falou, a gente melhorou muito, né? Mas a gente não é perfeito, a gente tem sempre o que melhorar. E existe um padrão muito comum que acontece, que, que essa dificuldade de se abrir vai levando para os casais. E esse padrão, eventualmente, ele leva para uma mistura explosiva dos 4 ingredientes, dos 4 desafios. Esse caldeirão. Como a gente disse que já aconteceu com a gente, e como acontece com muitos casais, como a gente viu com casais de amigos, né, com casais nossos mentorados, com casais da imersão, mas não se preocupa, porque isso tem como resolver. Agora, esse é um desafio que requer um episódio à parte. E ele vai ser o tema do segundo episódio, que você não pode perder. E nessa sequência agora, a gente vai fazer uma conclusão de alguns pontos, já alguns alertas importantíssimos, rapidinho, antes da gente fazer a prática. A gente vai trabalhar aqui como resolver isso na prática e fazer uma reflexão, mas antes a gente precisa trazer alguns alertas fundamentais para que você saiba, para que vocês dois saibam os riscos de não resolver e seja um dos desafios que vocês têm. Preste atenção nesses alertas, porque são riscos muito sérios para o relacionamento. São riscos que são perigos que podem levar à existência do diálogo e à desistência do diálogo eventualmente. Ou, simplesmente, levam direto, aos poucos, a esse esfriamento gradativo da chama. Então, não negligenciem isso. Primeiro risco é que mágoas e feridas que não se cicatrizam vão voltando com mais força. Que não cicatrizam entre os dois. Quando um toca, às vezes, sem querer, a mágoa volta com mais força. E isso vai fazendo com que a chama do amor diminua. Isso pode acontecer por conta do tipo, para dar um exemplo, eu não sei por que você estourou, eu não entendo por que ele não escuta. Só alguns exemplos de que essas situações elas vão se perpetuando. E algumas delas geram mágoas, geram feridas profundas. Às vezes as feridas são diretas, né? Então, tem a ver com desrespeitos. E aí aquele barco, que era para levar vocês lá para aquele caminho da felicidade, acaba ficando sem energia, porque a chama do amor vai se diminuindo. A energia do barco, para levar vocês, vai se acabando e o barco pode ficar aí, entre alto mar. E As mágoas, a provocação que traz a humilhação, o desrespeito, a falta de honestidade também podem afetar as raízes mais profundas do relacionamento. isso é muito sério. A gente está falando mas não é? Sim. Foi riso de nervoso. Não é o nosso caso. Nunca. Mas a gente vê isso em situações de amigos,
de casais assim, de 20, 15, 30 anos casados, ou menos até, casais de, né, recém-casados. Mas, enfim, a gente está falando de coisas que afetam a raiz mais profunda do relacionamento. Mesmo quando tem pedidos de desculpa, mesmo quando tem atendimento, porque ficam marcas. Não deixe isso acontecer. O segundo alerta importante é o desrespeito. A gente falou de desrespeito, não só para a gente reforçar. Porque o desrespeito pode deixar marca. E quando isso se repete, e se repete, a chama também vai se diminuindo. A mágoa vai aumentando, né? E as coisas se juntam. Então, e o desrespeito é uma das causas de separação. Por outro lado, o respeito, no extremo oposto, o respeito é uma das características que em várias pesquisas aparece como sendo chave para os relacionamentos que são felizes Pilar, a né? longo prazo. Sim. Um dos pilares de sustentação. Terceiro alerta, e isso pode ficar muito sério e preste atenção nisso. Ninguém tem a capacidade de magoar vocês, de magoar eles, de magoar ela. Como vocês têm um ao outro. Ninguém. Ninguém. São poderosos. Pai e mãe também, mas o foco aqui é o casal. É. Ninguém tem a capacidade de magoar, porque são as pessoas que nos conhecem mais intimamente. E, às vezes, magoar sobre um ponto que você sabe que é sensível, seja sem querer ou não, ou até humilhar sobre um ponto que é vulnerável no Tocar na outro, ferida, né? que traz insegurança para a É. pessoa, que você está com raiva, que você vai lá e por favor, pelo amor de Deus, não faça isso, porque isso é a violação de segurança mais séria de todas. É mesmo, é mesmo. Assim, mesmo que você se desculpe, você já pode ter causado um dano muito sério, porque você mostrou a sua disposição de usar a informação De usar uma informação privilegiada contra Ah, o outro, como horrível. arma. Isso é muito sério. Pô. Mas é sério, assim, a gente eventualmente lá atrás pode ter acontecido isso, mas sem querer, né? Mas em pontos vulneráveis um do outro. Agora, com a minha família, eu já vi e vivi muito isso. Eu tinha uma coisa de se atacar nos pontos vulneráveis, e quando isso doía, mas era uma coisa cíclica, que isso ia e voltava. Então, isso é um alerta muito importante, porque às vezes, para a pessoa, aquilo veio da história, né? Veio, né, naturalmente. Então, assim, isso é muito sério, porque se não resultar em separação, no mínimo vai fazer com que aquela pessoa que de repente já tem dificuldade ali, que feche, ou que rebata de volta com muita raiva, muita força. Isso é mais uma das situações que vai A situação vai escalonando para coisa pior. vai fazendo a chama apagar. Exatamente. E às vezes não é tão gradativo, tá? Quando entra em situações assim. O quarto alerta é que vocês podem, aos poucos, acabar desistindo do diálogo, seja por alguma dessas situações, ou às vezes até sem perceber que desistiram, como o casal lá da história da música, Vinícius, que achava que o problema deles era a rotina. No caso do casal, a gente não está claro o desafio deles no diálogo, porque eles não vão mais a fundo ali, né? Mas a gente está falando de diálogo sobre coisas difíceis do relacionamento, né? Sobre coisas de amenidade. O casal pode desistir da parte mais profunda, mas continua falando de amenidade, obrigações, de coisas para resolver das crianças e etc. Trocar o pneu do carro. Ou de falar mal de outras pessoas, seja ou do BBB. Então, assim, fica mais fácil nessa hora fugir para as distrações, para ter alguma coisa para preencher. E olha, a gente está numa época de muita distração. Isso Fácil. já, a distração em si já atrapalha, né? Já faz com que o casal se afaste. E, na verdade, por que o casal começa a desistir do diálogo? Porque começa a ficar dolorido demais. Tudo que dói, instintivamente, o ser humano tende a evitar. Evitar o desconforto é uma coisa automática para o ser humano. Evitar a dor. Então, vocês vão acabar evitando certos assuntos, porque vocês já sabem que vai dar discussão. Pode acabar acontecendo. Isso é um caminho
para começar a desistência do diálogo, que também leva ao fim do relacionamento. Porque não existe um relacionamento sem diálogo. Não existe. Porque a chama do amor, acho que tem chama sem diálogo. E junta tudo isso com brigas repetitivas, quando juntam todas essas coisas, isso fica muito sério. Então, ok. Gente, Amanda, parece assim, todas essas coisas a gente vai pensando, como a gente está falando de chama, né? Ou seja, quanta água foi tacada nessa chama. Quanto gelo, né? Balde de água fria, literalmente. E olha, o quinto alerta que a gente quer deixar é para, se você ainda não chegou nesse ponto, né? Pode ser que a dificuldade de diálogo de vocês não tenha chegado nesse nível. Não, a gente não tem nenhuma dificuldade assim, tem pouco, então assim, mas nada demais. A gente, olha, pode ser que não tenha chegado nesse ponto ainda, né? A gente não está falando isso aqui como um agouro, não, mas como um alerta, que pode ser que esteja se encaminhando para isso. E é muito importante vocês ficarem cientes e perceberem e irem trabalhando isso. Perceber antes de chegar nisso. Antes de chegar nesse ponto. E se vocês estiverem no início dessas dificuldades e não fizerem nada, naturalmente o caminho vai para que a coisa vá piorando para os comportamentos automáticos e por aí vai. Então, não, a gente tem alguma dificuldade de dialogar. Para, trabalha, faz uma coisa para mudar antes que isso fique sério. Tá bom, e como é que faz para resolver? Para não correr risco de entrar nesses perigos que a gente falou, de não deixar a chama esfriar, de não deixar a chama diminuir. Bom, a gente poderia ficar aqui fazendo um monte de reflexões e de comportamentos que você deve ou não deve fazer. A gente até trouxe alguns, mas vamos para o principal? Vamos para o que importa? Vamos para a prática? Vamos fazer a prática, onde a gente vai aplicar um pouquinho o método da sabedoria do coração. Não é 100% como na imersão. A imersão a gente consegue de fato trazer as ferramentas, mas a gente consegue aqui entrar assim um pouquinho no coração. E depois a gente traz sim umas reflexões já com o coração mais aberto, mais mexido, fica mais impactante, em vez de só ficar uma lista de reflexões. Uma coisa importante assim para a prática funcionar, já que você ainda não está aqui na imersão com a gente, faz isso imediatamente. Na imersão lá, né? Na imersão que tem que se inscrever no link. Isso. No link é para você ter a chance de se inscrever, porque é um grupo no WhatsApp. Que a gente vai mandar o link quando a gente abrir assim. Quando a gente abrir, daqui a algumas semanas, a gente vai avisando. Mas já fica lá para você não perder, porque vai abrir por no máximo 1 ou 2 dias. As inscrições vão acabar rápido. Mas aí aqui, falando da prática, o que a gente pede para você é que você faça isso já, faz isso agora. Separa um tempo para isso. Não deixa para depois. É um exercício que vai te ajudar, vai ajudar muito vocês. Lembra que o que é prioridade tem que ser tratado como prioridade. Não espera surgir um tempo para isso. Pega e reserva um tempo. Se você não pode fazer agora, reserva. Se você está na rua, andando no trânsito, né? Aí também não. Tem que ser num momento de tranquilidade, sem distrações, senão não funciona. E aqui, uma sugestão super importante. Faz primeiro só você. Você sozinho, porque provavelmente vocês estão escutando separadamente. Se vocês estiverem juntos, vocês param. Vai uma dica, ou seja, não necessariamente vocês precisam estar juntos. Sim, é fundamental fazer juntos também. Também, seria muito bom. Mas faz separadamente, né? Porque eventualmente vocês estão... E o que acontece? Mas eu vou fazer, eu vou melhorar sozinho. Gente, não importa. Quando um dos dois melhora, muita coisa já melhora. A gente vai falar bastante disso aqui nesse podcast, de por que melhora, mas confia que melhora. E o fundamental, gente, é um dos dois dar esse passo. Sim. Se um ficar esperando o outro, ninguém vai. E aí depois você volta, então assim, essas instruções aqui são importantes, porque senão não vai funcionar a prática. Você tem que estar num momento tranquilo, sem distrações, de preferência, onde você possa estar num aposento, num quarto, só você, para que onde você não vai ser interrompida, porque senão vai te atrapalhar, desligando a notificação do celular, essas coisas, né? Senão de fato vai atrapalhar. Coloca uma musiquinha de fundo, coloca ali
né, numa caixinha de som. E depois vocês façam isso juntos, sim, também da mesma forma, sem distrações. E assumem a sua responsabilidade nisso. Pensa em melhorar. Sim, a responsabilidade no casamento é 50-50%. Mas um dos dois precisa dar o primeiro passo. Tem que dar essa start. Um dos dois precisa. Então, a gente queria lembrar aqui que o 11 de setembro, né? Caramba. A prática, a gente vai falar numa coisa que tem a ver com isso. A gente vai entrar numa coisa, né? Não é só falar. O 11 de setembro foi há poucos dias, né? E fez, né, agora 22 anos do 11 de setembro de 2001, né? Do atentado, que foi marcante para todo mundo de alguma forma, lembra. E assim, por que a gente está falando isso aqui? Porque teve um áudio muito emocionante, que outro dia emocionou muito a gente. Eu acho que eu nunca tinha escutado. E a gente queria contar para você o que é dito nesse áudio. Porque ele foi deixado por um homem que estava num dos voos que caiu, né? Quando ele percebeu que não ia ter mais jeito, ele consegue ligar para o 911, né? Para a emergência de lá, o 91. Tipo, menos de um minuto antes do avião cair, para ele deixar um recado para a esposa. Ele deixar uma mensagem pra Esposa e filha. Caramba. e filha que estava para nascer. Então, o nome dele era Dale Marks. Ele consegue deixar uma mensagem para a esposa Annie, segundos antes da queda. E ele fala o seguinte: ele pede pelo amor de Deus para a pessoa lá da emergência, que ele tem pouco tempo, e ele deixa algumas palavras muito emocionantes para ela e para a filha. Ele explica para a atendente da emergência que a filha, que a esposa está tendo uma gravidez difícil. Por favor, eu preciso que você passe. Ele sabe que a mensagem está sendo gravada. Eu preciso dizer que eu estou pensando nela e na minha filha que está para nascer. E ele diz para ela: Annie, eu te amo tanto, tanto, tanto. E isso não vai morrer, mesmo que eu morra. Gente, isso é muito forte. Me desculpa por não conseguir voltar para casa. Me desculpa por não poder voltar para casa. Para vocês duas. E você precisa ser forte agora para nossa filha. E você diz para ela que chiado. Nesse momento, o Aí avião só caiu. chiado. Nesse momento, Quer dizer, o avião teve um impacto. bateu, né? E a ligação cai. Então, assim, escutar alguém nos seus últimos segundos de vida Literalmente. tendo esse discernimento de pensar nas pessoas que amam, ao invés dele ficar ali só se esperando e fazendo alguma coisa por ele, quando ele vê que não tem mais jeito, ele consegue ter um discernimento de lembrar que as ligações são gravadas e ligar. E fazer alguma coisa que possa mudar o futuro delas e que com certeza mudou. A vida é muito curta e preciosa e a gente nunca sabe quanto tempo a gente tem. Então, não deixa para depois melhorar o relacionamento de vocês. Não deixa para depois valorizar o que vocês têm de bom. Porque, sabe, todo mundo espera muitos anos de vida, saúde, como se o tempo fosse mágico. O fato é que a gente não sabe, ninguém sabe, eu não sei. Né, Luiz não sabe, você não sabe, vocês não sabem quanto tempo vocês têm. Em função desses fatores, dessas circunstâncias que estão fora do nosso controle. E assim, como não dá para voltar e refazer o que já passou, né? As dificuldades de conversa, as coisas que não foram resolvidas, até brigas que aconteceram, mas dá para mudar de hoje em diante. Então, mude. Vamos fazer o seguinte, então, para a gente começar a prática. Você topa fechar os olhos? Vamos lá. Se não puder agora, você pausa, faz o que precisar para fazer, 5 minutos. Senão você volta depois aqui nessa parte, né? Se você estiver escutando, mas pode continuar. Para fazer isso, você tem que estar num lugar que você se sinta Isso. seguro. E assim, Segura. pausa o áudio, desliga a notificação, vai para um lugar seguro e tranquilo, né? Ou tranquilo, sem ser interrompido. Depois vocês façam sozinhos. Depois vocês façam juntos também, na mas verdade. podem fazer sozinhos. Coloca uma musiquinha. Então vamos lá. Primeira coisa, fecha os olhos, respira, fecha os olhos mesmo, assim, dá uma parada, né? Relaxa do que você tem que fazer.
tira agora um pouquinho das obrigações. Pode ser sentada em pé, mas tem que ser uma posição onde você vai ficar confortável, isso é importante. Mas sem deitar ou sem uma posição que você vai dormir. Imagina que você está numa situação parecida. Imagina que você tá... A gente não tá desejando isso, né? Entra nisso como um exercício, mas respira fundo, desliga um pouco dos outros pensamentos, foca em mergulhar agora nessa situação. Você tá num avião, numa situação que você só tem alguns minutos de vida. E a única coisa que você tem a chance de fazer agora é deixar um áudio num sistema de emergência. Então, pensa nisso. Você está exatamente nessa situação. Você tem alguns minutos de vida. E você pode deixar um áudio para ele, para ela, para o amor da sua vida. Para a pessoa que você escolheu como amor da sua vida. E você pode falar também para o seu filho, para os seus filhos, se vocês tiverem filhos. Independente de tempo, tá? Não precisa ser de segundos, como foi o caso do Dale. Pode ser de 1 minuto, 2 minutos, o tempo que você quiser. Então, você tá nessa situação. Você tá nesse voo. Você não vai mais encontrar ele, não vai mais encontrar ela. Só pode deixar essa mensagem de áudio. E você pode falar o que quiser. Você pode falar sobre o que você sente, sobre o que você gostaria de pedir perdão, sobre erros que você nunca admitiu. Você pode falar o que você teria feito diferente. Você tem a última chance da vida nessa conversa, que é unilateral, mas é uma conversa, porque ele ou ela vai escutar. Você pode se expor, pode se abrir, pode abrir o seu coração. E nesse momento não tem raiva, não tem ansiedade. Tem ansiedade da situação, mas pensa. O que você diria? Não é para dizer agora, mas pensa tudo que está aí no seu coração, tudo que você sente agora. O que você sente pelo amor que você escolheu para sua vida? O que você gostaria de pedir perdão? O que você nunca admitiu como responsabilidade, talvez nunca tenha até enxergado, que vai deixar o coração dele mais leve? O que você teria feito de diferente? Porque vocês não vão mais se encontrar. O que você teria feito de diferente? Pensa pra você. Então, para e pensa. Se quiser, pode pausar agora o áudio, o vídeo, se você estiver vendo pelo YouTube. Mas pausa tudo que você está fazendo por um instante. E se você não conseguiu fazer a prática, por alguma razão, volta nela depois. Mas pensa agora tudo que você diria. Não deixa para depois. Lembra que você não sabe quanto tempo você tem. Ninguém sabe. Você não sabe quanto tempo ele tem. Então, faz agora. Pensa agora. Diz para você em pensamento o que você diria para ele. E se você já pausou e já pensou o que você diria, faz o seguinte, guarda no seu coração, se você quiser escreve, anota, para que assim que você encontrar ele, assim que você encontrar ela, você possa dizer, se vocês já estiverem na mesma casa, nesse momento, vai lá e fala, não importa se ele estiver fazendo um monte de coisa, se ela estiver, para tudo, abraça e fala com ternura. Um ponto importante, não mandem áudio, fala pessoalmente. Pessoalmente, por favor. Abraça, mesmo que de repente não te recebam com assim, a euforia que você está esperando, de repente tem algum problema, abraça. Às vezes a pessoa está numa correria, tá numa correria, Quantas vezes mas você tá? Abraça e transmite. Se vocês estiverem longe fisicamente, não forem se encontrar hoje, de repente vocês estão em cidades diferentes, liga, mas não deixa áudio. Por favor, liga. Áudio não, se for gente. levar uns dias, né? Dá um abraço e diz o que você pensou. Não espera. A vida é tão curta que a gente passa dias e dias sem cuidar do que realmente é importante. Porque a gente acha que tem todo o tempo do mundo, né?
A gente tende a achar que o tempo é mágico. E você tem a bênção de cuidar da vida com saúde. Você está com saúde hoje. Gente, isso é tão... Tá com saúde, tá com vida. A gente tem que lembrar e valorizar isso todos os dias. Sim, Né? sim. Então, fala, demonstra isso, abraça a pessoa amada, sabe? E comunica isso o quanto antes. E o que quer que você tenha pensado, se você seguiu os nossos passos, o que quer que tenha surgido na sua mente, veio de lá do fundo da sabedoria do coração. Se você acha que não foi, então vai lá, repete, mergulha. E deixa vir essas reflexões. Pensa na sua responsabilidade no que não tem funcionado no relacionamento, porque você já sabe as respostas do que é a sua responsabilidade. E aí fica mais fácil, porque o problema é quando a gente não enxerga a nossa responsabilidade, tem dificuldade de enxergar e a gente não consegue fazer ação nenhuma. Então vai lá e demonstra, faz o que for preciso para demorar. Para demonstrar. Demonstrar isso. Faz o que for preciso para demonstrar. E, gente, todo mundo sabe que um relacionamento é como... fala que é nutrir, é regar, como uma plantinha. Então, vamos pensar numa plantação. Né? Uma plantação que é algo um pouco mais complexo que só uma plantinha. Mas tem que nutrir, tem que cuidar, tem que regar, tem que cuidar do solo. Ok, até aí não é tão novidade para você, né? Agora, o que muita gente não se dá conta é que, e assim como existem ingredientes na nutrição do corpo, ingredientes que nutrem, ingredientes que fazem mal, ingredientes que envenenam aos poucos o corpo, algumas ações podem nutrir, outras podem trazer danos, podem envenenar. Podem trazer danos para a plantação. A falta de ações também pode trazer danos. Negligenciar a plantação pode trazer danos. Não cuidar do solo, não proteger das pragas. Se o solo tiver algum dano, uma parte da plantação fica destruída. Eventualmente pode se perder uma safra toda. Mas agora, se acontece algum dano irreparável ao solo, aí não tem mais safra. O solo é perdido. Não tem mais como plantar ali. Não tem mais o que fazer para recuperar. No casamento, alguns comportamentos, seja por fazer ou por deixar de fazer, podem envenenar ao invés de nutrir. Podem deixar o solo fraco, podem trazer danos. Alguns desses comportamentos já são automáticos e não são percebidos, como a gente falou. Isso é muito delicado. Deixar de nutrir e envenenar um relacionamento com os ingredientes errados vai trazer mágoa, falta de confiança, de respeito, eventualmente ansiedade. Traz danos para o solo, né? Para a base. Para a base do relacionamento. Traz danos para essa chama que tem que ficar forte e vai se enfraquecendo. A chama não pode estar no meio termo, porque não foi isso que vocês decidiram quando vocês casaram. Ela tem que estar forte para levar. E isso é interessante, pode ser nem estar sendo percebido por quem faz. Sim. E é um processo gradativo, como a gente falou. Lembra do que a gente disse lá no início? Não são as grandes crises que terminam o relacionamento, necessariamente. Não são as grandes crises. É o esfriamento gradativo dessa chama do amor, dessa chama do casal. Esse esfriamento se dá por conta desses danos, dessas mágoas, de todos esses alertas que a gente trouxe aqui. Entre outras coisas, porque a gente está falando só do diálogo. O relacionamento, casamento não é uma coisa complexo. assim. É complexo, mas tudo na vida que é bom, que é realmente bom, amar. Por que é tão bom amar? Ser amado, ter filhos, fazer uma viagem. Tudo que é bom na vida tem riscos. Tudo que é bom na vida precisa ser cuidado. E tudo que é bom na vida dura pouco. No caso do relacionamento, a gente espera sempre que dure muito, né? Sim, fazer com que dure muito. Eu não entendi. Viver o momento presente. Tá. As pessoas não estão acostumadas a viver no momento presente. Assim, dura... Uma coisa é certa, assim, dura pouco, porque quando acaba, às vezes pode ter durado décadas, mas a gente pensa assim, puxa, onde eu estive esse tempo todo?
É disso E que aí, eu tô nesse falando. sentido, dura pouco. É verdade. Então, assim, toma consciência dos seus comportamentos, dos comportamentos que para antes que seja tarde. E na hora que eles começam a surgir, esses comportamentos que estão automáticos, para antes de continuar. Seja de provocar, de não escutar, de não saber, de se irritar, de responder com ansiedade, de não estar presente um para o outro. Identifica isso. Lembra que isso pode enfraquecer a base do amor de vocês. Lembra que essa base, essa chama que mantém o amor de vocês aceso. E que isso pode prejudicar o solo, a ponto de não ter mais como plantar. Não deixe isso acontecer. A gente vai concluir com uma frase que resume um pouco tudo isso que a gente conversou aqui com vocês, Desse primeiro episódio. que é da música Always on My Mind. Essa música ficou muito conhecida com a gravação do Elvis Presley, e talvez você já tenha escutado, é uma linda. E teve várias regravações a partir daí. Enfim, a gente vai falar um pouquinho da música para poder dar o contexto de falar da frase. Sim. Então, essa música, Always on My Mind, quer dizer sempre na minha mente, sempre no meu pensamento, né? Ela fala de algumas partes da letra que são bem marcantes. Ela fala de um relacionamento onde aconteceu mais ou menos isso do ponto de vista do lado de um dos lados, nesse caso o lado dele. E algumas das coisas mais fortes que ele diz talvez eu não tenha te tratado como deveria. Talvez eu não tenha te amado com a frequência que eu deveria. Pequenas coisas, olha, isso é muito sério e forte. Pequenas coisas que eu deveria ter dito e feito. E eu não dei atenção, não dediquei o tempo a isso. Isso é muito sério. Isso é muito danoso para o relacionamento. As pequenas coisas não são as grandes, muitas vezes o tempo passa, a chama diminui. Ele fala também o seguinte: talvez eu não tenha te abraçado quando você precisou, ou seja, não acolheu nos momentos difíceis. Eu acho que eu nunca te disse o quanto eu era feliz por você ser minha. Meu Deus, isso também é muito danoso. Deixar de demonstrar, né? Se fiz você se sentir em segundo lugar, querida, sinto muito, eu estava cego. Isso não é a letra toda da música, tá? São algumas partes. Mas eu sempre tive você em minha mente. Me diga que o seu amor por mim não morreu, me dê mais uma chance. Olha que aqui um amor que já se afastou, que a chama, pelo menos do lado dela, talvez já tenha se apagado, talvez já tenha uma mágoa irreversível. E quando ele percebe, já é tarde Já é demais. muito tarde. Ó, já até sei que tem a volta, a gente não sabe, é uma música, né? Mas quantas histórias assim. Então, pode ser um amor que ele já tenha perdido, pode ser tarde demais. E fica nítido que a chama foi apagando de forma tão gradativa que ele não percebeu. Em algum momento, talvez ela também não, mas em algum momento ela percebeu, ela se magoou, ela desistiu. Pode ser que ela ainda ame até, mas ela desistiu. Pode ter sido desprezo, porque olha, pequenas coisas que ele diz que deveria ter dito e feito, pode ter sido de respeito, pode ter sido ela se sentir não amada, enfim, a dificuldade de se escutar, de se abrir, de escutar, de fazer coisas boas juntos, pode ter sido até de respeito. Para que isso nunca aconteça com você, com vocês, a gente vai deixar uma frase que resume um pouco esse primeiro episódio. Que você sempre faça e diga tudo o que você sente que pode e deve fazer e dizer pelo seu amor. Inclusive quando as circunstâncias estiverem difíceis. A gente vai repetir a frase, mas atenção. Perdão, gente. Quando estiver difícil também, porque quando tá fácil... Quando tá nada fácil, tá fácil. é fácil. Tem que ser um momento difícil, E uma coisa principalmente. importante, não é fazer acusações, não é fazer eu devo ter que falar pra ele, não. Não é fazer acusações, não é falar com desrespeito, né? Então, assim, deixa a adrenalina baixar, lembra? Deixa Aquela dica que quando a gente bate já a deu. raiva. Pode ser falar aquilo que é difícil,
de falar, por dificuldade de saber. Então, anota e guarda essa frase com você todos os dias. E pensa pra você que todos os dias eu faça e diga tudo que eu sinto que eu posso e devo fazer pelo meu amor. E sempre com ternura e tranquilidade, mesmo e principalmente quando as coisas estiverem difíceis. Difíceis. A gente amou fazer esse primeiro episódio e 2 recados super importantes. Muito. A gente vai deixar uma dica de filme para esse episódio que vai trazer novas reflexões e vai mexer um pouquinho mais com o coração dentro de uma perspectiva diferente do que a gente falou. Os filmes são muito bons nesse sentido, porque eles são inspiradores, alguns filmes. E esse é maravilhoso. Eles trazem uma luz para esse ponto muito importante. E onde que a gente vai deixar essa dica de filme? No Instagram? Lá no nosso Instagram. Então já começa a seguir e vai lá para você checar depois, hoje. E importantíssimo, não deixa de se inscrever lá, de entrar no link para você ter chance de participar da próxima turma do Reacendendo a Chama, Que é a nossa imersão de casais. que buscam um nível de conexão, de reconexão mais profundo quando passa por qualquer um desses desafios, seja em que estágio for do desafio. Não perde a próxima turma. Vai lá, se inscreve no link para você poder ter a chance de participar. Entra no grupo do WhatsApp, porque quando a gente abrir vai ser rápido. vai ser Muito por rápido, poucos. gente. É bem rápido. E na imersão, a gente vai apresentar para vocês, a gente vai trabalhar as ferramentas da sabedoria do coração para ajudar vocês a se reconectarem, a ter essa chama Queimando. queimando, explodindo no bom sentido, Sim, sim, explodindo de tão forte. Gente, Gente, até a gente próxima. agradece a vocês. Até a próxima. Obrigada, meu amor. Obrigado a você. Tchau. Peraí, deixa eu ver. Ai, saiu, meu Deus. Yes, primeiro episódio. Caraca, gente, meu Deus. Ainda tá. Ainda tá? Pode ser meio que off. Não, nem vai. O quê? Vamos comemorar de novo, vai. Primeiro episódio. Caramba. Ai. Meu Deus. Ai, tá me dando cãibra. A gente começou- Peraí. Tá me dando Meu cãibra. Deus. Eu ia falar um negócio pra você, mas não queria dizer que eu te amo muito. Também te amo muito. Tô muito feliz. Muito feliz. Que bom. Exausta. Sim, Muito começamos feliz. praticamente as 2 da manhã. E agora são... Não, tá bom. Só falar isso. Tá bom. Ai, vamos lá? Bora. Bora. Ai.